Opa, bom? Se vocês gostam de uma obra com uma história excelente, uma arte bem legal e personagens maravilhosos, você está no lugar certo. Essa obra é fantástica. Bora! Começa com uma luz, e alguém falando que nunca acreditou no fenômeno que as pessoas chamam de luz no fim do túnel, diz que são raras essas ocasiões nas quais pessoas acordam após uma experiência de quase morte e gritam: "Eu vi a luz", com suor frio escorrendo pelo lado do rosto. Ele diz que agora está nesse suposto túnel. A última coisa que ele lembra é que estava sozinho no seu quarto olhando para a cidade de cima, e depois disso, seu corpo ficou pesado enquanto ele se deitava em sua cama. Ele se pergunta se foi envenenado ou se foi assassinado. Ele fica pensando, e diz que havia muitos que o queriam morto, afinal, ele era um rei. Ele fala que mesmo que ele queira descobrir o motivo de sua morte, não pode fazer mais nada sobre isso. Ele diz que não tem opção a não ser aceitar, e fala que é melhor não ter um coral de bebês com asas cantando no final. Ele começa a ver uma luz, a luz vai ficando mais forte, aparece alguém parabenizando umas pessoas e dizendo que o garoto está saudável. A visão do prota está borrada. Ele se pergunta se acabou de nascer. O homem diz para a mulher segurar, a visão ainda está borrada. Em seus pensamentos, diz que isso significa que a luz no fim do túnel é a luz vindo passando pela da mulher. Ele diz que isso não é importante. A mulher diz que ele é lindo. O homem diz que o cabelo é igual ao dele. A vista já não está mais borrada. Ele em seus pensamentos fala que, onde quer que ele esteja, ele consegue entender o que eles dizem e diz que isso é um bom sinal. Um sorriso brilhante e gentil que permeia o amor materno. Ele não consegue pensar em nada além do quão maravilhosa e quão charmosa ela é. A mulher diz que ele tem os olhos do pai dele, ainda em seus pensamentos, e ele diz que, com um queixo largo e sobrancelhas grossas, ele tem certeza de que esse homem é sério e rígido, então quebra toda a expectativa. O homem fala: "Ei, Art, eu sou seu pai", e pergunta se ele consegue dizer papai. A mãe diz que o nome dele é Rai e fala que o prota acabou de nascer. O prota diz que o ambiente parece bem normal, mas ele vê umas coisas estranhas. Ele fica confuso. A mãe pega ele no colo. Ele se pergunta onde está, mostra a casa deles. Em seus pensamentos, ele diz que semanas passaram lentamente, mesmo sua mãe Alice sendo uma pessoa doce e gentil, ela segura firme as rédeas da família. Seu pai Reynolds era um homem confiável, carismático e tinha umas infantilidades ocasionais. Enquanto ele agradecia por nascer em uma família amável, a vida dele estava cheia de dificuldades que ele não deseja nem para seus inimigos. A baixa capacidade de controlar os seus membros e a incapacidade de controlar as funções do corpo que vem com a prisão carnal, e o prota suja as fraldas, e a mãe vai limpá-lo. Ele fica todo envergonhado. Talvez os anos aperfeiçoando uma mentalidade firme por ser rei, o representante de seu país, e a tenue esperança de que tudo isso era um sonho eram as únicas coisas que o mantinham lúcido. Parecia que ele foi transportado para o passado, em um período muito mais arcaico. Ele se pergunta se era normal pessoas andarem armadas no passado. Ele acha que deve supor que aqueles frascos com líquidos suspeitos estão sendo vendidos como remédios e sendo vendidos legalmente. Ele está em uma feira. A mãe diz que Art deve estar cansado. Ela pergunta se é melhor ir para casa agora e pede 3 elixires para seu marido. E o Art faz essa cara linda. Conhecimento é poder. Ele observou seus arredores nas últimas semanas e agora ele tem confiança de que tem um bom entendimento do que esperar. O pai chega e pega o prota e pergunta como está o homenzinho e o joga para cima. A mãe fica desesperada, perguntando o que ele vai fazer se deixar ele cair. Como esperado, o corpo do prota é frágil. Ele se lamenta por ficar nesse estado apenas com um simples arremesso. O Rai diz que seu pai fazia isso quando ele era criança. Ele diz para Alice olhar e ele acha que o Art está se divertindo. O prota está sendo balançado de um lado para o outro, ele começa a ser girado. A mãe fica preocupada e o prota está quase vomitando e acaba batendo a perna. A mãe, com um sorriso suspeito, pega no ombro do pai, que gela, e o pequeno Art começa a chorar. Depois de bater no Rai, Alice fica consolando o prota e diz que vai cuidar dele. Então, uma luz aparece e cura a perna. A mãe diz que está tudo bem agora. Ele acha que falou cedo demais e talvez ele não saiba nada daquele mundo. Na sua vida anterior, ele era um rei, comandou exércitos, venceu duelos contra representantes do mundo inteiro, ainda assim de todas as suas conquistas, ele nunca teve tanto orgulho quanto está tendo nesse momento. Ele agora pode engatinhar, os pais ficam prestando atenção, preocupados e o pequeno Art está confiante. A mãe diz para o rei prestar atenção para o Art não bater a cabeça na parede, ele diz que beleza e diz para ela cuidar para ele não chegar perto da estante. Ele engatinha e para na frente do espelho. Os pais se derretem vendo ele se olhar no espelho. Já faz meses e ele ainda não se acostumou com seu novo nome, como um ex-rei Art é muito fofo para ele. Mesmo que olhando para ele mesmo ele tem que admitir que é adorável, e começa a sorrir.
Cuidado, futuras damas, se preparem para terem seus corações partidos. Os pais ficam lá felizes vendo ele brincar com o espelho. A mãe coloca ele para dormir. Assim que ela fecha a porta, ele abre os olhos e inicia a missão. Ele tira o cobertor, joga perto do berço, escala o berço e consegue sair do berço em segurança. Em seus pensamentos diz que agora que a Alice pensa que ele dormiu, ele tem mais ou menos 1 hora antes dela voltar para vê-lo. Ele começa a engatinhar, vê a mãe lavando os pratos numa boa. Ele avista o alvo da missão e segue em velocidade máxima. Era um quarto com vários livros. Ele comemora que conseguiu. Ele começa a olhar uns livros por cima. Desde que descobriu aquele lugar, ele vai escondido toda noite para aprender mais sobre aquele mundo. Esse é o mapa de Catem, é o continente onde ele nasceu e é constituído por 3 grandes reinos. Elenuir, o reino dos elfos no coração da floresta. Dar, um vasto reino subterrâneo e lar dos anões. E Sapin, o reino humano, o mais populoso. Tanto nesse mundo quanto no mundo anterior dele, a monarquia é o sistema adotado, mas a liderança ali é hereditária em vez de conquistada. Ele descobriu logo que aquele mundo é bem subdesenvolvido se comparado ao seu antigo mundo, mas ele entendeu por que falta avanço tecnológico. É por causa da magia. Ele abre o livro e começa a ler. Ele acha onde ele parou e continua. No mundo antigo do Prota, todos tinham uma força vital chamada Ki, que era usada pelos praticantes para reforçar seu próprio corpo e armas através de um rigoroso treinamento. Mas no mundo atual existe uma força similar chamada Mana. Mas diferente do que só existia dentro das pessoas, a Mana está presente ao nosso redor. O poder de controlar a Mana está ligado à genética. Aproximadamente 1 em cada 100 crianças a possui. O Prota tá com uma coceira braba na fralda. Mana pode ser usada de várias formas. Os 2 métodos mais comuns são ampliação e conjuração. Ampliadores reforçam seu corpo com mana, possibilitando que tenha força, defesa e agilidade fora do comum. Porém, o ponto fraco deles é o alcance limitado. Conjuradores emitem mana para o mundo exterior, permitindo controlar os arredores como quiserem, mas eles devem combinar o próprio núcleo de mana com a mana exterior para formar um feitiço. A mãe dele é o que chamam de divergente, mais especificamente uma emissora. Eles são um tipo raro de mago capaz de conjurar uma mana regenerativa única. De acordo com aquele livro, o primeiro despertar de um mago acontece na adolescência, quando o núcleo de mana se manifesta. O núcleo de mana parece similar ao centro de Ki da vida passada dele. Para formar o centro de Ki, as crianças são ensinadas a meditar e sentir os fragmentos de Ki espalhados pelo corpo e juntá-los em um único lugar. Ele tenta fazer como fazia na sua vida passada e, quando está aparentemente conseguindo alguma coisa, ele é pego pela sua mãe. Ela pergunta se ele está com problema para fazer cocô. Em seus pensamentos, ele diz que está prestes a começar sua jornada para ser o maior mago daquele mundo e fala para não tratá-lo como um bebê melequento. Aí o chamado da natureza vem voluntariamente. Então ela diz que ele não tem problema nenhum, diz que é hora de trocar a fralda. Em seus pensamentos, diz que parece que ele sujou suas calças no meio de sua concentração. A Alice está escrevendo em um caderno. Ela escreve que faz um pouco mais de 2 anos agora. Ainda assim parece que ela está aprendendo mais sobre seu bebê a cada dia. Ela chegou à conclusão que Arthur deve ser o bebê mais adorável, com seu cabelinho castanho e olhos azuis que olham de forma inteligente. Ela sabe que ele vai se meter em problemas no futuro, se ela não for uma mãe firme e inconfiável. Não é como se ela pudesse depender totalmente do rei. Mostra ela de boa andando com cesto de roupa e se depara com o rei todo bobo, vendo Art balançado um graveto como se fosse uma espada. O rei percebe ela e ela olha com um olhar aterrorizante que fazem os dois gelarem na hora. Ela continua. Ela diz que pelo amor de Deus, ela pegou o rei tentando ensinar o seu bebê a lutar. E isso foi quando ele mal engatinhava. Mostra eles na feira de novo e o Art querendo ir em uma loja de armas. A mãe percebeu que ele ama muito ir para lojas comerciantes no centro da cidade. Então, em vez de comprar mantimentos 2 vezes na semana, eles iam no centro dia sim dia não. Mostra o Art impressionado com as pedras luminosas. A mãe diz que não é como se ela estivesse mimando ele. É para ter comida fresca em casa e para fins educacionais. O Art tá lá com os olhos brilhando por causa da magia. Ver o Arthur crescendo tão rápido, ela se pergunta como ele vai ser quando ficar mais velho. Como rei sendo seu pai, ela não tem dúvidas que ele vai se interessar em se tornar um aventureiro. Ela não consegue não se preocupar. Ela espera que ele seja melhor que os jovens ingênuos que esperam conquistar riquezas como aventureiros. Agora ela só queria fazer
fazer alguma coisa sobre o hábito de ele se esgueirar até a biblioteca. Ela está tentada a mudar o berço para lá, mas isso fica para outro dia. Ela fecha o caderno e sai. O Art tá na ponta dos pés, olhando pela janela, e vê seu pai tirando as luvas. Aproximadamente 2 anos se passaram desde que ele fez a difícil jornada até a biblioteca da primeira vez. Ele aprendeu muito desde então, mas é fascinante aprender novas coisas todos os dias. O rei começa a recitar o encanto. O prota diz que ele está conjurando algo faz alguns minutos. Já está muito concentrado nisso. Então as pedras começam a mexer. O prota fica se perguntando que fenômeno mágico ele vai conjurar. O rei se prepara e lança uma magia bem michuruca. O prota faz essa cara maravilhosa. O rei percebe o prota olhando para ele pela janela, e tenta pagar de fora pro Art, que em seus pensamentos diz que era só aquilo. 3 minutos de concentração total para fazer algo que seria bem menos trabalhoso se usasse as mãos. A Alice chega no prota e pergunta se ele está vendo o pai, e fala que pelo amor de Deus ele arruinou o jardim de novo. O rei coloca as luvas de novo. Art aprendeu desde cedo que seu pai é um imperador. Ele se pergunta o que vai ser quando seu núcleo de mana despertar. Rei se concentra e começa seu treino de combate. O Art fica vendo. Depois o Art dá um sorrisinho, se vira para andar, mas se toca e fica assustado com a altura, mas mesmo assim ele tenta descer de boa. A Alice percebe, por ele estar com os olhos quase fechados por causa do esforço, ela acha que ele está com sono e vai colocar ele para dormir. O prota passa pela biblioteca e pede para ver os livros. A Alice diz que agora não e diz que é hora do cochilo. Ela fala que talvez depois. O Art em seus pensamentos diz que não tem escolha, então ele pega um impulso no ombro da mãe e pede por favor de um jeito super fofo e brilhante. Ela não aguentou, tentou resistir mas não conseguiu. Ela fica lá falando para si mesma que não é uma mãe coruja e que meninos daquela idade precisam brincar muito, e ela arrumou a sala para ele não se machucar. O prota sai vitorioso e em seus pensamentos fala que não é humilhante. Um grande guerreiro deve usar todas as armas de seu arsenal. O Art fica lá lendo e a mãe fica observando ele. Acontece um estrondo. A mãe brava diz que é melhor o rei não ter derrubado outra árvore e vai ver o que aconteceu. O Art fica em pose de meditação. A maior conquista depois do conhecimento acumulado daquele mundo é o progresso da formação de seu núcleo de mana. Ele gastou os últimos 2 anos movendo dezenas de milhares de fragmentos de mana dentro de seu corpo. Ele juntou eles perto do plexo solar. Ele consegue entender por que demora até a adolescência para se formar naturalmente, porque os fragmentos se movem muito devagar. É uma tarefa árdua tanto para o corpo quanto para a mente do Art, mas esses 2 anos não foram para o lixo. Ele está quase lá. Mostra o pai e a mãe dele lá fora, a mãe rindo e os pássaros voando. Falava apenas um fragmento. Então acontece uma explosão na casa. Uma explosão forte. Os destroços estão indo em direção a Alice, mas o rei consegue pegar ela a tempo e coloca seu corpo para proteger ela. O rei consegue proteger a Alice e aparentemente não sofreu muito dano. Ele pergunta se ela está bem e só consegue dizer o nome do Art com uma voz trêmula e uma cara de susto misturada com preocupação. Ela grita desesperada e chorando que o Art ainda está lá. O rei se toca e vai correndo para casa em chamas e escombros. Ele sai abrindo caminho em meio aos destroços e vê uma coisa que o deixa sem reação no primeiro momento. Ele cai de joelhos no chão e começa a rir com uma cara de espanto. A Alice chega e pergunta o que aconteceu. O pai, com a voz temida, fala que só pode ser brincadeira e que ele não tem nem 3 anos. A Alice vê e tem a mesma reação do rei. O rei continua e fala que ele já, e mostra o prota flutuando com uma mana ao redor dele, e os pais observando sem acreditar. O prota desce como se não tivesse acontecido nada, dizendo que se sente ótimo e que aquela é a sensação de ter um núcleo de mana. Ele diz que até as árvores parecem mais verdes. Então ele cai na real que não era para ter árvores ali. Ele vê a casa em escombros e fica sem entender nada. Se pergunta se foram atacados e pergunta quem ousa destruir o lar de um rei. Mostra o Art na cama com um livro. Além de reconstruir a casa, muita coisa aconteceu naquele último ano. A mãe dele está ensinando ele a ler e escrever. Ele está aprendendo o básico de conjuração e aplicação de mana. No início, pelo corpo dele ser pequeno para fazer um treino físico, eles fizeram exercícios básicos para o corpo. O pequeno Art está fazendo corrida, abdominais e coisas assim. Não demorou muito para o pai dele decidir que ele está finalmente pronto para praticar. Então, o pai dele deu uma espada de madeira quando ele fez 3 anos. O pai dele chega do nada falando que é hora de treinar. Fala para ele pegar a espada e ir com ele. Os papéis voam para todo canto. Eles vão para fora e o rei diz para ele lembrar de tudo que o ensinou. Diz para o prota sincronizar o fluxo da mana com a respiração, com seu coração ou pulmões. Seu núcleo de mana é só outro órgão, ele diz. O prota, em seus pensamentos, se pergunta se as outras crianças de 4 anos também entenderiam essas instruções abstratas.
Eles começam o treino. O Art fica em posição de ataque, se concentra e vai pra cima. O Art está com a espada de madeira e o pai dele com um graveto. O Art está atacando sem parar e o pai defendendo de boa. Ele fala para o Art tentar mais, incentivando ele. Em seus pensamentos, o prota diz que o pai dele não vai deixar ele descansar até ele conseguir, e ele só tem um pouco de tempo para estudar antes do jantar. O prota se concentra e ataca. O pai parece não botar fé no ataque, mas o prota ataca com tudo e parte o graveto. O pai dele fica espantado. Cansado, o Art pergunta se pode ir estudar agora. Meio surpreso, o pai fala que sim. O Art volta ao quarto para treinar a mana. Naquele mundo, a força é mensurada pela cor do seu núcleo de mana. O núcleo de mana começa preto por causa do sangue do corpo e outras impurezas misturadas, como as partículas de mana que formam um núcleo. O núcleo de mana fica mais puro com as impurezas sendo filtradas com o tempo. A ordem é a seguinte: preto, vermelho, laranja, amarelo, prata e branco. E cada estágio é dividido em 3 tons: escuro, sólido e claro. Quanto mais claro o núcleo de mana é, mais puro ele é e mais poder possui. Ele ouve um grito. Era sua mãe dizendo que é hora do jantar. Ele fica bravo. Na mesa de jantar, em seus pensamentos, o Art pergunta se um bebê não pode ter um tempo sozinho por ali. Também se pergunta como ele vai conseguir aprender. O pai chama Alice e diz que está na hora de arranjar um mentor adequado para o Art. Esses foram os primeiros 5 capítulos dessa obra fantástica. Se gostou, deixa o like e comenta para a parte 2. Não se esqueça de se inscrever para me ajudar na minha meta de 10k também. Ativei o Seja Membro então. Se quiser e puder me ajudar a continuar com o canal, eu agradeço. Valeu.